Bom dia, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui hoje. E hoje nós vamos falar sobre vítima. Você é ou já foi uma? Eu sou a Dani Carvalho, sou facilitadora de consciência, facilitadora de barras de Access e também mentora de negócios para terapeutas. E essa aqui é a nossa live número 1 do programa Despertando com a Dani, que vai acontecer toda segunda-feira às 8 horas da manhã. Então, a cada segunda-feira eu vou trazer um tema aqui para a gente poder expandir a nossa consciência juntos. Então, sejam muito bem-vindos, seja bem-vinda, Ana Paula, e o que mais é possível. E de onde que saiu esse tema, né, de vítima? Aconteceram duas coisas. A primeira delas é que nesse final de semana, né, na verdade nos últimos 3 dias e meio, eu participei de uma classe avançada do Access chamada O Fundamento, que é uma classe onde a gente acessa ali ferramentas avançadas do Access Consciousness. Para quem não sabe, o Access é uma empresa americana que há mais de 20 anos se dedica ao processo de expansão de consciência no planeta, que tem mais de 8.000 ferramentas aí de expansão de consciência. E um dos temas lá que a gente trabalha dentro do fundamento é justamente esse tema sobre vítima. E quando eu abri uma caixinha de perguntas, né, essa semana, perguntando sobre qual tema as pessoas elas gostariam de ver aqui, né, nesse programa, apareceu uma das sugestões foi sobre pais tóxicos, né? O que fazer quando eu tenho um pai e uma mãe tóxicos? Você já passou por isso aí? Já passou por essa situação? Então, tem várias consciências que eu escolho compartilhar com você sobre isso. E a primeira delas é que, e eu venho falando muito sobre isso aqui, né? É que nada, absolutamente nada está acontecendo. Mas como assim, Dani? Como assim nada está acontecendo? Sim, meu bem, tudo está sendo criado, porque nós criamos toda a nossa realidade, muitas vezes de forma inconsciente ainda, e é por isso que muitas vezes dá um bug aqui na nossa mente, porque conscientemente você quer uma coisa, mas inconscientemente você está criando algo completamente diferente daquilo que você gostaria de criar. Mas o primeiro passo é você reconhecer que tudo aquilo que está acontecendo na sua vida agora, não importa o que seja, isso não aconteceu de uma maneira aleatória. Teve um motivo para isso acontecer e o motivo foi a sua própria criação. Então, através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e das nossas emoções, a gente cria a nossa realidade o tempo inteiro. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Fui assaltada. Mas como assim, Dani? Você tá querendo dizer que eu criei esse assalto? Sim. E o que eu te convido agora nesse momento? A baixar as suas barreiras. Baixar as suas barreiras energéticas, as barreiras que você cria de julgamentos sobre o certo e sobre o errado, sobre ser dessa forma, não ser dessa forma, mesmo que nesses 10 segundos não faça sentido para você, fica aí que em algum momento vai fazer. E daí eu vou trazendo aqui, vou compartilhando alguns exemplos para você, para que você possa compreender isso de uma outra forma e como pode melhorar ainda mais tudo isso. Então, quando a gente começa a estudar sobre a física quântica, por exemplo, a gente começa a reconhecer isso, que o nosso pensamento, ele cria a nossa realidade, mesmo que seja um pensamento inconsciente. Então, como que funciona nessa realidade? Você tem um pensamento lá e, de repente, você nem deu tanta importância assim àquele pensamento, mas quando você começa a ter um sentimento em relação àquilo, você colapsa isso nessa realidade. Então, quanto mais sentimento, o sentimento ele nada mais é do que energia. Quanto mais sentimento você coloca naquilo que você está pensando, mais rapidamente você colapsa aquilo. Então, como que funciona? Conscientemente, você não quer ser assaltado. Mas inconscientemente você está vibrando no medo do assalto. E aí,
percebe o que acontece nesse momento? Esse sentimento, esse medo, ele vai te conectar justamente com coisas, com pessoas, com situações que estão nessa mesma frequência que você está vibrando. E aí o que acontece? Você acaba colapsando isso, você acaba trazendo isso para essa realidade. Luzia, seja muito bem-vinda, maravilhosa. O que mais é possível agora? Como seria a gente compartilhar essa live para que esse conteúdo possa chegar para um maior número de pessoas? Então, por mais que nesse primeiro momento possa parecer bizarro, né? É esse reconhecimento de que nada está acontecendo, mas tudo está sendo criado. Ele é o primeiro passo para que você possa sobrecriar essa realidade. Porque o que acontece com a vítima? Quando a gente acredita, né, que nós de alguma forma fomos vítimas ou somos vítimas de alguém ou de alguma situação, essa posição de vítima, ela nos coloca totalmente numa posição de desempoderamento. Então, quando eu penso assim, eu tenho pais tóxicos, né? Eu sou vítima dos meus pais. Você está numa posição de desempoderamento em relação a eles. Quando você pensa que você foi vítima de alguma coisa, eu fui vítima de um assalto. Isso te coloca numa posição de desempoderamento também em relação àquilo que aconteceu, como se você não tivesse absolutamente nada em relação àquilo. Só que o pior disso tudo, né? Todas as vezes que você se coloca numa posição de vítima, você também se coloca numa posição de que alguém precisa vir te salvar. E é justamente aí que a gente começa a criar uma série de outras situações, principalmente em relação ao dinheiro. Então segura isso aí que já eu vou voltar nisso aqui, tá? Então, o que acontece? Ontem, por exemplo, eu tive uma situação que aconteceu comigo que para mim me deixou muito claro isso, como que isso acontece aí de uma forma automática, né? Porque o nosso piloto automático, nós quando estamos funcionando, na verdade a partir do nosso piloto automático, a gente acaba não ficando presente com aquilo que está acontecendo. E aí você entra nessa situação da vítima. Então ontem eu tava lá na casa do meu amigo Celso, né, participando da classe O Fundamento. Num determinado momento eu fui ao banheiro e daí o que aconteceu? Tinha ido todo mundo lá pra cozinha para poder fazer um lanche, então eu acabei ficando sozinha naquela parte da casa e a fechadura do banheiro dele, ela tranca pro lado diferente, só que eu não tinha me dado conta disso. Então, o que aconteceu? Na hora de eu sair do banheiro, eu comecei a tentar abrir a porta do banheiro e a porta não abria de jeito nenhum. Então, você, imagina o meu desespero. Então, eu comecei a ficar nervosa ali. Uma porta, imagina, uma porta de madeira gigantesca. Uma porta assim, muito forte, muito grande, sabe? E ali foi muito rápido para eu poder entrar nesse espaço de vítima, de socorro, de vem alguém me salvar. E já comecei meio que me desesperar. E qual que é a diferença de quando a gente tem as ferramentas? Não é que você não vai entrar nesse espaço. A diferença de quando você tem as ferramentas é que rapidamente você consegue perceber que você está naquele espaço e você consegue usar as ferramentas para você criar uma realidade diferente. Bom dia, Carmen, seja bem-vinda. Então, deu uma travada, mas eu acho que voltou, né? E aí, gente, o que aconteceu? Quando eu me dei conta, eu falei, opa, o que é isso aqui que tá acontecendo, né? E eu me dei conta de que eu tinha acabado de criar aquela situação. Eu comecei a ir para as perguntas. O que é isso que tá acontecendo? O que eu faço com isso que tá acontecendo? Eu posso mudar isso que tá acontecendo aqui? Se sim, como eu posso mudar?
E aí tem uma outra pergunta, né, que eu comecei a usar, que também tem contribuído muito comigo, que é: se não, como eu uso isso ao meu favor? E aí, quando eu fiz essa pergunta, me veio rapidamente também essa consciência. Eu falei, opa, isso aqui, né, não está acontecendo de uma forma aleatória, eu criei isso aqui, e se eu criei essa situação de ficar trancada, como que eu descrio isso? Como que eu descrio essa situação? E daí eu comecei a fazer perguntas. E uma das perguntas que a gente faz, gente, é o que está certo sobre isso que eu não estou conseguindo perceber. Por quê? Na maioria das vezes, quando está acontecendo uma situação interessante com a gente, a nossa tendência natural, lembra lá do piloto automático, é começar a julgar aquela situação como se aquilo que está acontecendo fosse errado. Mas e se nada tiver certo e nada tiver errado e tudo for apenas experiências? Experiências que nós escolhemos de forma consciente ou inconsciente viver. Quando a gente vai para esse espaço de reconhecer que tudo é uma experiência, a gente tem a possibilidade de aprender com aquilo que está acontecendo. E aí a primeira coisa que eu parei de fazer foi de tentar gritar o meu amigo para ele ir lá abrir a porta para mim. Por quê? Porque ali eu reconheci, eu falei, opa, mais uma vez eu tô me colocando aqui num lugar de vítima e de que precisa vir alguém me salvar. Mas como que eu resolvo essa situação? O que mais é possível? E daí eu busquei me acalmar e comecei a mexer ali na fechadura. E aí, em vez de eu tentar abrir só para um lado, que era o que eu estava tentando fazer, eu tentei abrir para o lado oposto do que a maioria das fechaduras abrem. E aí o que aconteceu? Bingo! E tem uma ferramenta do Axis, gente, muito maravilhosa, que é: tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser. Tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser. Tudo é o oposto do que parece ser e nada é o oposto do que parece ser. Então, percebe que quando eu tentei abrir aquela fechadura, eu tentei abrir a fechadura da mesma forma como eu sempre tinha aberto as fechaduras antes. E aí a gente vai fazendo isso na nossa vida o tempo inteiro. Então, quanto que você está tentando resolver hoje na sua vida uma situação interessante que você criou da mesma forma como você resolveu as outras coisas no passado? Só que verdade, está funcionando para você tentar resolver as coisas na sua vida hoje da forma como você funcionou no passado ou da forma como você tentou resolver essas coisas no passado? Verdade. Se isso tivesse funcionando, será que você não já teria resolvido as coisas que não estão funcionando para você? Então, e se for possível algo diferente hoje? E se hoje tivesse requerendo exatamente uma energia diferente de você, uma escolha diferente? E se hoje estiver requerendo de você exatamente um posicionamento novo? Você olhar para as coisas de uma forma diferente daquilo que você sempre olhou antes. Então percebe, gente, o quanto que na minha cabeça, por ter aquela porta gigantesca, por ser uma porta de madeira, por eu ter definido que aquela porta era uma porta muito forte, eu já estava definindo e concluindo que aquilo era mais forte do que eu. Mas quando eu fui para o espaço de eu reconhecer, opa, eu criei essa porta trancada. Se eu criei essa porta trancada, eu posso sobrecriar isso. E quando a gente fala do sobrecriar, gente, é sobre a gente criar algo diferente, que é muito melhor e é muito maior do que aquilo que a gente tinha criado há 10 segundos atrás. Só que se você continua no espaço de vítima do seu chefe, vítima do seu marido, vítima da sua esposa, vítima das circunstâncias, vítima dos seus pais, em todos os lugares onde você está se fazendo de vítima, você está fazendo aquela pessoa ou aquela situação maior do que você. E aí percebe o que acontece? Bingo! Em todos os lugares onde você está se fazendo de vítima de quem quer que seja, você está fazendo aquilo ou aquela situação maior do que você. E quando você faz isso, você não pode descriar aquilo, porque percebe? O problema é maior do que você. Aquela pessoa,
O vitimizador, né? Ele é maior do que você. E aí você não consegue mudar aquela situação. Mas quando você começa a reconhecer que você criou aquilo, mesmo que de uma forma inconsciente, esse é o espaço do empoderamento para que você possa criar algo diferente, para que você possa escolher sair daquela situação. E se em vez de você julgar as situações onde você acredita que você é vítima, você tivesse na disposição de, primeiro, reconhecer isso e, de segundo, perceber qual o presente guardado nessa situação aqui que eu não estou conseguindo reconhecer. Qual o aprendizado que eu posso ter com essa situação aqui que eu nunca estive disposta a ter antes ou que eu nunca estive disposto a reconhecer antes? O que só você sabe sobre isso que ninguém mais sabe. E às vezes, quando você vai para situações, né? Eu trouxe um exemplo aqui simples de uma porta trancada e na mesma hora que eu acessei essa consciência, eu consegui destrancar a porta. E eu acessei ali que talvez a solução, né, seja algo totalmente diferente daquilo que eu sempre fiz antes. Porque enquanto eu estava tentando abrir para o mesmo lado, a porta continuou trancada. Quando eu tentei para o lado diferente, eu consegui um resultado diferente. Então, como seria se você pudesse acessar a energia disso hoje? A energia de talvez algo que você nunca acessou antes. O que você nunca teve disposta a escolher diferente, que se você escolhesse, você mudaria toda a sua realidade. E como pode melhorar ainda mais tudo isso? Como pode melhorar ainda mais tudo isso? E às vezes eu tô trazendo uma situação simples, né? Mas às vezes quando a gente tá falando de situações mais complexas, por exemplo, como a questão do abuso, e eu falo de todos os tipos de abusos, né? Muitas vezes a gente pensa, mas como que isso acontece com uma criança? Como que eu posso considerar que é certo isso acontecer com uma criança? E eu não tô falando sobre ser certo, porque percebe que o convite do Axis é para que a gente possa perceber que não existe certo nenhum errado. Isso é só um ponto de vista que a gente está trazendo sobre aquilo. E quando a gente reconhece que aquela criança, na verdade, ela é uma criança nessa realidade, mas que muito além desse corpo físico de criança, é um ser infinito que traz experiências, é um ser infinito que tem consciência. E quando a gente começa a reconhecer que tudo aquilo que a gente está passando, né, não é maior do que quem nós somos. Uma vez eu ouvi o Geraldo Rufino falando sobre isso, que é um cara que eu admiro muito, né? Para quem não conhece a história do Geraldo Rufino, se fizer sentido para você, pesquise, né? Porque assim, para mim é um grande exemplo, né, de como a gente é capaz de transformar a nossa realidade se a gente tiver na disposição de sair desse papel de vítima. E o Geraldo Rufino, ele fala que nenhum problema é maior do que aquele que o criou. E eu acho que tem tudo a ver com toda essa consciência que a gente está trazendo aqui. Quando você reconhece que nenhum problema é maior do que você começa a acessar esse espaço de que se você criou aquilo, você é capaz de descriar. Gratidão, Glauco. Gratidão por me deixar saber disso e por estar aqui comigo também. E o que mais é possível. E hoje de manhã também eu estava ouvindo um cara chamado Elton Euler. E é interessante porque durante muito tempo eu tive muitas barreiras para poder ouvir o Elton falando, porque ele é um cara muito incisivo, ele é um cara que se posiciona de uma maneira muito forte, né, em relação a algumas coisas. E muitas coisas que ele fala eu penso de uma forma diferente, só que aqui eu escolho trazer uma outra consciência para você também. Que as pessoas que a gente mais resiste, as pessoas que a gente mais cria pontos de vista, são as pessoas que mais têm a contribuir com a gente, se nós estivermos na disposição de receber dessas pessoas. E eu não estou dizendo que você tem que se alinhar e concordar com elas,
Mas todas as pessoas que nos incomodam de alguma forma, olha só o que acontece com essas pessoas. Provavelmente elas têm algo que você gostaria de ser e que você ainda não foi, ou em algum momento você já foi aquilo e você foi para o extremo oposto daquilo, mesmo que você não tenha consciência, tá, gente? Por quê? Porque quando a gente olha só para essa vida, às vezes parece que estão faltando peças no quebra-cabeças daquilo que a gente não consegue compreender dessa realidade. Mas quando a gente reconhece a infinitude do ser, as nossas múltiplas vidas, as nossas múltiplas existências, as coisas começam a fazer mais sentido, né? E o professor Hélio Couto, ele fala muito sobre isso também, né? Ele nos convida muito, não julgueis porque não tendes todas as informações. Então, muitas das coisas que nós estamos vivendo nessa vida, nessa encarnação, são consequências de coisas que nós já vivemos lá atrás, né? Lei da causa e do efeito. Então, muitas vezes são situações que você atraiu por eletromagnetismo em outras vidas e em outras experiências que você teve. E aí, gente, quando eu vivi essa experiência, para quem não sabe, né, eu já contei isso aqui algumas vezes, né? Eu vivi uma situação de abuso da minha infância até a minha adolescência. E durante mais de 20 anos, né, da minha vida, eu tive uma relação muito conturbada com o meu pai, mesmo o meu pai não tendo mais contato comigo, né? O meu pai, ele foi afastado do lar por medida protetiva. E só que qual é a consciência que eu escolho trazer aqui para você? Que durante mais de 20 anos eu me coloquei numa situação de vítima dessa situação. E aí a gente vai voltar lá em tudo aquilo que a gente já conversou antes aqui. Que quando você tá nessa posição de vítima, você não consegue mudar aquela situação e você não consegue olhar para aquilo de forma diferente. E aí olha só o que acontece. A vítima, inconscientemente, ela precisa ser salva. Então, em todos os lugares onde você ainda está se fazendo de vítima, ou você acredita que você é vítima, não importa do que quer que tenha acontecido, você ainda está num espaço de que alguém precisa vir te salvar. Talvez seja duro para você ouvir isso, mas eu te convido a baixar as barreiras para receber da consciência disso aqui que eu tô te trazendo, assim, compartilhando com você também total, assim, a minha vulnerabilidade também em relação a esse tema, né? Hoje eu consigo falar disso até com uma certa leveza, mas durante muitos anos e muito tempo da minha vida foi muito difícil falar sobre isso. Na verdade, eu levei mais de 20 anos para poder conseguir falar do abuso sem sofrer com isso novamente, sem acessar tudo aquilo desse espaço de sofrimento e não de aprendizado, de reconhecimento. Então, quando a primeira coisa que eu acessei, né, o primeiro nível de consciência que eu acessei em relação ao abuso foi qual o presente guardado nisso aqui que eu não tô conseguindo perceber. Mas Dani, você tá me dizendo que tem um presente no abuso? Existe um presente se você estiver disposto a reconhecer o presente disso. E aí eu vou dar um exemplo para vocês, né? Eu tenho acompanhado o Henry... Ai, meu Deus, me lembra o nome daquele cara que se tornou político após a morte do filho. Me fugiu o nome dele. Mas eu tenho acompanhado a história dele. E daí o que aconteceu? Ele se tornou um político que hoje ele luta pelo direito das crianças, ele luta para defender o direito de outras crianças que ele, de alguma forma, acabou não conseguindo fazer em relação ao filho dele, né? Mas que hoje a dor dele de ter perdido o filho se tornou o combustível para que ele possa ajudar centenas de outras crianças, talvez milhares de outras crianças,
para que outras crianças não passem pelo que o filho dele passou. Então você está percebendo onde eu estou querendo chegar com isso? Então eu não estou falando do presente, de tudo aquilo que aquela criança passou naquele momento, naqueles 10 segundos em que aquela criança foi morta. Mas eu tô falando de você reconhecer qual o presente daquela situação, qual o presente que ela pode ser hoje, nesses 10 segundos, e que talvez você nunca teve disposto a reconhecer. Talvez, se ele não tivesse passado por essa situação, ele nunca teria a força e o olhar que ele tem hoje para poder ajudar e contribuir com milhares de outras crianças. Talvez até com milhares de outras famílias. Porque tá tudo conectado a partir do emaranhamento quântico. Então é sobre isso. Como seria se você pudesse olhar para as coisas mais bizarras, para as coisas mais difíceis que aconteceram com você em algum momento da sua vida e pudesse reconhecer qual o presente guardado nisso? Como eu posso usar isso ao meu favor? E aí, quando eu fiz essa pergunta, como eu posso usar isso ao meu favor? Porque olha só, gente, perceba o que acontece. O abuso, ele já tinha acontecido, eu já tinha passado por aquilo. Durante muito tempo, o abuso ele já tinha acabado, mas eu continuava sofrendo com o abuso, porque é isso que acontece quando você ainda está nesse espaço de vítima. Só que quando eu fiz essa pergunta, como eu posso usar isso ao meu favor? Daí eu comecei a reconhecer que eu poderia começar a usar essa história, não de um espaço de vítima, mas de um espaço de empoderamento para contribuir com outras mulheres, com outras pessoas que passaram por situações de vítimas, para contribuir com que essas pessoas possam reconhecer de que sim, é possível a gente superar isso. Que é possível através da informação ou através do que quer que você escolha, porque pode ser que isso funcione para você de uma forma diferente do que funcionou para mim. Mas hoje eu escolho usar essa história não para dizer que tenho culpado, não para apontar o dedo para o meu pai, como eu fiz a minha vida inteira, mas para trazer consciência para as pessoas de que a gente pode lidar com tudo isso de uma forma diferente. E quando eu comecei a olhar para a história do abuso como algo que eu poderia usar para contribuir com outras mulheres, né, que ainda não conseguiram superar isso, para que elas possam perceber que sim, é possível a gente superar isso. É possível você construir uma família. É possível você escolher ser a pessoa que vai encerrar o ciclo do abuso. E não importa que tipo de abuso seja, né? Porque pode ser que você tenha sofrido um abuso físico, pode ser que tenha sido um abuso sexual, como foi o meu caso, pode ser que seja um abuso moral, pode ser que seja um abuso financeiro, não importa que tipo de abuso você sofreu, mas como você pode escolher lidar com isso de uma forma diferente? E aí, gente, o que acontece? Quando você escolhe continuar nesse espaço de vítima, lembra, a vítima precisa de alguém para poder vir salvar. E aí o que vai acontecer também? A vítima tem muita dificuldade com dinheiro. Então, se você hoje está vivendo dificuldades financeiras, como seria você olhar agora para a sua vida e perceber e reconhecer e fazer perguntas? Quais são os lugares na minha vida onde eu ainda estou me colocando como vítima? Será que você ainda se coloca como vítima dos seus pais? Como vítima dos seus filhos? Como vítima da sociedade? Como vítima do seu chefe? Como vítima de quem quer que seja? Do que quer que tenha acontecido? E aí a vítima, né? Como ela precisa ser salva, ela precisa que alguém venha pagar as suas contas. E tudo que isso tudo que isso representa, tudo que isso trouxe à tona. Você está disposta a destruir, descriar isso agora, por favor? Em todos os lugares onde você ainda está na criança ferida, em posição fetal,
esperando que alguém venha te proteger, esperando que alguém venha te salvar, em vez de se reconhecer como ser infinito que você realmente é. Em vez de reconhecer que de alguma forma, consciente ou inconsciente, você criou aquilo, que se você criou essa situação, você é capaz de descriar isso. E tudo que impede isso, vamos destruir, descriar, por favor. Então, o que eu quero te dizer? Não importa o tamanho da dívida que você tenha. Se é uma dívida de 10 mil, se é uma dívida de 100 mil reais, se é uma dívida de 1 milhão de reais. Se você criou essa dívida, não importa o motivo, reconheça hoje que você é capaz de sobrecriar isso. Então, quando a gente reconhece que nós somos os co-criadores da nossa realidade, esse é o espaço do verdadeiro empoderamento. De reconhecer, ok, se eu criei isso aqui, eu sou capaz de criar algo diferente. Eu sou capaz de sobrecriar isso. E é justamente essa consciência, né, que eu ouvi, que eu já escutei várias vezes o Elton Euler trazendo também. E olha só o que acontece também. Ele também traz a consciência de que toda dívida financeira, ela também esconde uma dívida emocional. E aí acontece o contrário, mas que também tem a ver com esse papel de vítima, né? E daí ele fala que em todos os lugares onde você está criando uma dívida financeira, é porque você tem uma dívida emocional com alguém. E aí, inconscientemente, você não se permite prosperar. Então, em todos os lugares onde você está se fazendo de vítima, ou você está se colocando num lugar de vitimizador de alguém, você está disposta a destruir, descriar isso, por favor? E como pode melhorar? Como pode melhorar? E olha só que louco. Quando você reconhece alguém como vítima, você também está solidificando isso na realidade daquela pessoa. Então você pensa que você está contribuindo quando você pensa assim, ai, coitadinho, nossa, deixa eu ajudar aqui fulano. E não é que, não tô falando que você não tenha que ajudar e contribuir com as pessoas, não é isso, tá, gente? Mas perceba que é a consciência que eu tô escolhendo trazer para você. Quando você escolhe sentir pena de alguém, quando você escolhe reconhecer alguém como vítima, você está ajudando a solidificar na realidade daquela pessoa essa posição como vítima. E lembra que a vítima, ela não pode se salvar. A vítima, ela precisa de alguém para poder salvar ela. Então, esse é um espaço total de desempoderamento. Quando você começa a reconhecer que se aquela pessoa criou aquela situação, ela tem capacidade de descriar isso, e você começa a reconhecer ela como ser infinito que você realmente, que ela tem a capacidade de mudar aquela realidade. E essa, gente, foi a consciência que eu acessei no meu primeiro fundamento. Meu primeiro fundamento, ele foi em Copacabana. E em Copacabana, gente, não sei se todo mundo conhece, né? Mas Copacabana, ele é um bairro que a gente convive com a questão da diferença social muito grande. Então, você tem pessoas que têm grana, né? Pessoas que têm apartamentos que valem, né, mais de 1 milhão de reais. E você tem, por exemplo, pessoas que são pedintes. São pessoas que são muito pobres nessa realidade, nesses 10 segundos. Vamos colocar dessa forma, né? Só que o que acontece? Durante toda a minha vida, antes de eu conhecer o Access, quando eu via essas pessoas, eu sentia muita dó, né? Dessas pessoas. E eu sempre pensava, nossa, coitado, tá passando frio. Nossa, coitado, tá passando fome. E quando eu acessei o fundamento pela primeira vez, e eu acessei essa consciência, né, de não reconhecer as pessoas como vítimas, mas reconhecer as pessoas como ser infinito que elas realmente são, eu comecei a fazer perguntas. Então eu comecei a sair da definição e conclusão de que aquelas pessoas eram vítimas. Eu comecei a escolher reconhecê-las como ser infinito que elas realmente são, e eu comecei a fazer perguntas. E qual a pergunta que eu comecei a fazer?
que escolha você tem que você não está reconhecendo. E tudo que te impede de ter total clareza sobre as possibilidades que estão disponíveis para você hoje, vamos destruir, descriar? E quando a gente faz isso, a gente não precisa falar verbalmente para a pessoa. Porque às vezes a pessoa, né, a mente dela ainda não tem a capacidade de processar cognitivamente essa pergunta que nós estamos fazendo. Mas qual que é o propósito das perguntas no Axis? O propósito das perguntas no Axis não é ter uma resposta, não é você responder com a sua mente lógica. O propósito das perguntas no Axis é que nós possamos acessar mais consciência, nós possamos receber a conscientização daquilo que nós estamos perguntando. E essa conscientização, ela vem de quem? Do Criador, da fonte, né? Será que essa consciência infinita que sustenta toda a nossa realidade, será que ela não tem uma solução para você? Será que ela não tem uma solução para aquela pessoa que está lá em situação de rua? Ou verdade, será que ela não tem infinitas novas possibilidades que você e eu não acessamos ainda e que aquela pessoa não acessou ainda? Só que é peças e receberás. Você só pode criar uma realidade diferente se você pedir por uma realidade diferente. E qual que é o poder das perguntas? É que energeticamente você possa mudar a energia daquela situação através das perguntas. Então percebe a energia do eu não tenho dinheiro, eu não posso mudar essa situação, para a energia do como eu posso mudar isso. O que mais é possível aqui que eu nunca reconheci, que eu nunca percebi antes? Então, quando você pergunta mentalmente para aquela pessoa, telepaticamente, né? O que mais é possível para você, né? Como pode melhorar tudo isso? O que mais você pode escolher hoje que você não escolheu antes? Você está sendo a contribuição energética que se requer para que aquela pessoa ela possa escolher algo diferente. Então, quando você reconhece que aquela pessoa que está em situação de rua, ela é um ser infinito, assim como eu e você somos, mas que ela está escolhendo algo diferente do que você e eu estamos escolhendo. Esse é o verdadeiro espaço que contribui para que aquela pessoa possa escolher algo diferente. Enquanto você estiver acreditando que aquela pessoa ela é uma vítima da sociedade, dos pais, da vida, de quem quer que seja, você continua solidificando isso na realidade da pessoa. E aí, gente, tem um livro do Gary Douglas, que é o fundador do Axis, chamado As 10 Chaves para a Liberdade Total. E uma das chaves para a liberdade total é não ouça, não conte e não compre histórias. Dani, do que você está falando? Todas as vezes que você conta uma história, você não está contando a verdade. Ai, Dani, mas como assim? Você está dizendo que eu sou mentiroso, que eu sou mentirosa? Não. Olha só a consciência que eu estou trazendo para você. Quando a gente conta uma história, você conta o seu ponto de vista sobre a história, o seu ponto de vista sobre aquilo que aconteceu. Então, quando você, por exemplo, está me contando uma história do seu trabalho com o seu chefe, você não está me contando a história real. Você está me contando o seu ponto de vista sobre aquilo que aconteceu lá com o seu chefe no seu trabalho. Só que perceba, se o seu chefe ele for me contar a mesma história, ele vai me contar uma história completamente diferente. Por quê? Ele vai me contar a história do ponto de vista dele. E aí, percebe? Tem um ditado que diz que toda história tem 3 versões. A minha, a sua e a verdade. Então, quando Gary nos convida a não ouvir, não contar e não contar histórias, é justamente sobre isso. Então, quais são as histórias de drama, de dor, as histórias de estimação que você vem contando ao longo da sua vida sobre você mesmo, que continuam solidificando isso na sua realidade, que não permitem que você crie uma verdadeira mudança sobre isso?
E tudo que isso é, tudo que isso representa, tudo que isso trouxe à tona agora, você está disposta a destruir, descriar isso? Em todos os lugares onde você ainda se coloca como vítima de quem quer que seja, em vez de se reconhecer como ser infinito que você realmente é, e a sua capacidade de mudar a sua realidade a partir da sua escolha, você está disposta a destruir, descriar isso? E o que mais estaria disponível para você se você se reconhecesse como ser infinito que você realmente é? Como seria se você hoje parasse de ouvir as histórias tristes de drama e de dor das outras pessoas? E estivesse nas perguntas, o que mais é possível? Apesar disso que aconteceu com você, apesar do abuso, apesar do drama, do trauma, apesar disso tudo que aconteceu com você, o que mais é possível? O que diferente você pode escolher hoje? Qual o presente guardado nisso aqui que você não está conseguindo reconhecer? Como você pode usar tudo isso ao seu favor? Porque já aconteceu. Como você pode usar isso ao seu favor? Henri Borel, gente, lembrei. Henri Borel e Leniel Borel. Então, o Leniel Borel é o pai do Henri, lembrei, né? E aí me veio aqui essa consciência, né, que eu tava explicando um pouquinho antes. Não é sobre o que aconteceu com o filho dele, mas como ele está usando essa situação que aconteceu com o Henri Borel para poder ajudar centenas ou talvez milhares de outras crianças. Se ele não tivesse passado por essa situação que ele passou lá atrás, ele talvez não tivesse a força e a consciência que ele tem hoje para poder ajudar com as outras pessoas. Então, quando a gente fala de sair desse espaço de vítima, é sobre isso, sabe? Ok, aconteceu. Agora, o que eu posso fazer com isso daqui para frente? Então, não importa o que você viveu, né? Como você pode usar isso ao seu favor e como que você pode usar isso para poder contribuir com as pessoas à sua volta. Então, percebe a diferença da energia, sabe? Então, como seria se você pudesse parar de contar essas histórias a partir desse espaço de vítima e começasse a contar isso a partir de um outro ponto de vista que verdadeiramente possa ser contribuição? E pare de comprar as histórias das pessoas. Porque quando você para de comprar as histórias de vitimismo das outras pessoas, você para de solidificar isso na realidade delas também. Então esse é o poder das perguntas, né? Será que você cria mais no seu mundo e no mundo das outras pessoas nessa posição de vítima ou se reconhecendo como ser infinito que você realmente é? Percebe? Então, o que mais é possível? Meus amores, gratidão por vocês terem ficado comigo aqui até o final. Esse foi o primeiro episódio do Despertando com a Dani. Então, todas as segundas-feiras, às 8 horas da manhã, nós teremos um tema aqui para discutirmos. O tema de hoje foi sobre vítima, né? Você é ou já foi uma... E como isso paralisa as suas criações e impede o dinheiro de chegar até você. Então, se você quer hoje criar uma realidade diferente na sua vida, reconheça que o primeiro passo é sair desse lugar de vítima, é sair desse papel de vítima e reconhecer, ok, se eu criei toda essa piscina de bosta financeira que a minha vida tá hoje, eu sou capaz de sobrecriar essa realidade e de criar uma realidade muito diferente dessa. Então esse é o verdadeiro espaço da criação, né? De reconhecimento de você como ser infinito que você é. E hoje, gente, às 20 horas, eu vou iniciar o Clube do Livro, As 7 Leis Espirituais do Sucesso, do Deepak Chopra. Esse livro, ele é um livro que eu li a primeira vez em 2020, então eu já li esse livro por 5 vezes, né? É o 5º ano seguido que eu estou lendo esse livro. E hoje nós vamos começar o clube do livro dele, falando sobre a primeira lei espiritual do sucesso,
que é a lei da potencialidade pura, que tem tudo a ver com o que nós conversamos nessa live aqui hoje, né? O quanto que você está criando a sua vida a partir do esforço e da dificuldade, em vez de se reconhecer como ser infinito que você realmente é e reconhecer que tudo aquilo está disponível nesse exato instante para você. Como seria se você pudesse reconhecer que tudo que você ainda não tem está relacionado ao quanto você está disposto e disposta a receber. Então hoje às 20 horas, o Clube do Livro ele vai acontecer pelo Zoom. Nós temos um grupo de WhatsApp, né? Onde eu vou compartilhar ali com vocês as informações. Então, se você escolher participar desse Clube do Livro, são 7 semanas, tá, gente? Toda segunda-feira, às 20 horas, nós vamos estudar sobre uma das 7 leis desse livro. Ele é um livro que contribuiu muito e que ainda contribui, né, com esse meu processo de expansão de consciência. É um livro que eu super indico. E esse Clube do Livro, Carmen, é só me mandar clube quando eu encerrar aqui a live no direct, que aí eu mando o link do grupo para você e também tá lá no link da minha bio, tá? Quem tá assistindo essa live aqui depois na gravação, está no link da minha bio, ou você pode mandar um direct com a palavra clube, que eu te mando o link do grupo. E esse grupo, ele tem contribuição voluntária. Então, eu escolho receber, né, pela contribuição que eu vou compartilhar com você nesse grupo, e você pode escolher o valor que você quer contribuir. Então, Dani, nesse momento, enfim, tô com um interessante ponto de vista aqui, sei lá, só posso contribuir com R$9, ok. Não posso contribuir com nada, ok. Dani, eu escolho contribuir nesse momento com 70, com 100, com R$1.000, o que mais é possível, né? É aquilo que fizer sentido para você, é aquilo que for leve para você, tá? São 7 encontros começando hoje. Você vai ter acesso às gravações dos encontros, grupo de suporte no WhatsApp e PDF com um resumo de cada encontro e o que mais é possível, como pode melhorar ainda mais tudo isso. Bora? E esse sábado agora, gente, dia 24 de maio, classe de barras de Axis no centro do Rio, né? Então, as barras, elas são uma ferramenta incrível também de expansão de consciência. Se você está escolhendo acessar mais consciência, ter ferramentas incríveis para poder usar no seu dia a dia, só bora! E o que mais nós podemos escolher agora? Bora! Gratidão, meus amores, e até a próxima!